Olá, boa noite a todos. Eu sou a professora Veridiana, sou coordenadora do curso de Design de Moda EAD da UnoOeste. E hoje a gente vai ter a palestra com a professora Jéssica de Oliveira. Boa noite. A Jéssica, ela é mestranda no programa de pós-graduação em Design pela Unesp. Vou falar um pouquinho do currículo dela antes de a gente começar a palestra. Ela é mestranda no programa de pós-graduação em Design pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho. Sua pesquisa tem um foco em técnicas de design de origami aplicado ao design de moda, como contribuição à ergonomia do vestuário. Ela é graduada em Design de Moda pelo Instituto Educacional do Estado de São Paulo. Tem especialização em comunicação empresarial e marketing digital e também tem especialização em design de moda, gestão e desenvolvimento de produto. E ela atua nas áreas de design de moda e ergonomia, principalmente nos seguintes temas: design, ergonomia, ergodesign do vestuário e manipulação e inovação têxtil. Boa noite, Jéssica. Boa noite. Obrigada pela recepção, né? Eu sou bastante grata à casa. É um prazer ter você aqui, né? Você que conhece tantas áreas, já atuou, né, nas 3 áreas do design, tanto moda como interiores, como gráfico. Então, achou bem interessante ter você aqui para falar um pouco, né? Ainda mais você que também atua na área, falar um pouco desse momento aí, desse momento pandemia e também um pouco desse momento pós-pandemia e o quanto a gente pode, nós designers podemos contribuir para essa reconstrução pós-pandemia ou como que a gente pode sair, né, melhor desse momento aí do pós-pandemia. Bom, primeiramente, para o designer em si, né, todas as áreas que envolvem o design, é um momento promissor para o design, que a tendência agora, que já era uma tendência crescente, a valorização do profissional de design. Então, agora vai ser uma tendência agora crescente e imediata, porque as pessoas estão vendo a necessidade, né, do profissional de design e a aplicação e o preocupar-se com projetar o projeto de um produto ou de um ambiente que seja a importância do design dentro do processo. Então, agora é um momento promissor para todo mundo que seja formado ou esteja estudando, né, ou esteja estudando design. Então, é uma área aí que vai ter muita demanda e vai procurar por muitos projetos bons e designers bons. Então, é um momento muito promissor. Que bom. E é sobre tudo isso também que a gente vai falar. E aí, vocês podem ir acompanhando, a gente vai estar acompanhando por aqui o chat. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas ao longo da palestra, podem ir fazendo. Sim. Que a gente já vai vendo aqui, já vai perguntando para a Jéssica para continuar a nossa discussão. É uma discussão, um bate-papo. A gente espera que vocês tenham muita participação, porque realmente é um espaço aberto para todo mundo aqui estar interagindo, né? Então, eu vou trazer para vocês mais assim informações e para vocês terem uma visualização do que tem por vir e o que já está acontecendo, porque como eu vou abrir aqui para vocês agora, né, o papel multidisciplinar do design na construção da sociedade pós-pandemia. Tem muito se discutido sobre isso, sobre o papel do designer, né, nesse processo, né? Só que o que a gente precisa pontuar aqui é que o designer ele já tem atuado e já tem tido um papel fundamental para esse período da pandemia, né? É um momento que o designer tem se destacado bastante, né? Principalmente na parte de multifuncionalidade e na questão de ergonomia, de ergodesign dos produtos. Então, a gente conta com o designer um design já existente para EPIs, né, que são os materiais que têm sido usados pelos profissionais da saúde. A gente tem visto a importância da ergonomia para todos os tipos de produtos, seja para aquelas pessoas que agora estão trabalhando home office, até desde os prontuários, a elaboração funcional de prontuários para os profissionais de saúde, que é o que tem mais ficado tem mais se dado ênfase, né? Então, a gente precisa ter isso na cabeça, que o designer já tem um papel fundamental nessa passagem já pela pandemia. E o pós-pandemia
vai ser um processo assim que vai ser de suma importância contar com o profissional de designer, né, no caso. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora alguns pontos que a gente já tem visto, já tem se discutido muito. Eu até comentei hoje com a Veridiana que essa é uma frase que nunca fez tanto sentido para mim, né, como designer hoje. É uma frase do Cardoso, do livro dele de 2016, que fala que o mundo complexo em que vivemos, as melhores soluções, né, costumam vir do trabalho em equipe e em redes. Então, hoje a gente começa a perceber que não é mais só o eu, né? Não é mais só a área do marketing, não é mais só o designer, não é mais só a empresa. Hoje em dia, ainda mais hoje, né? A partir de hoje vai ser de suma importância a gente trabalhar em rede, o designer trabalhar com químico, o designer trabalhar com engenheiro. As áreas precisam se conectar para poder funcionar isso daí, para poder rolar um projeto bem elaborado e pensando no consumidor final, no usuário final, tá? Bom, hoje a gente já tem bastante pesquisa, já existiam muitas pesquisas falando da indústria 4.0. Eu quero falar para vocês um pouco da importância disso daí para a indústria, para o Brasil em si, que a indústria 4.0 ela vai ser fundamental no momento de retomada econômica, seja para a área do design de moda, seja para a área gráfica, seja para design de interiores, arquitetura, mas aí a gente precisa pensar, né, que todo mundo precisa mudar, a indústria precisa mudar, a gente precisa ter uma nova visão. A gente já tinha muitas pesquisas relacionadas a estimativas, tendências até 2030 e tudo mais, só que hoje, né, a pandemia mudou tudo, a pandemia mudou a vida de todo mundo, mudou o mundo e a gente precisa acompanhar, senão a gente fica para trás. Se a gente ficar para trás, acabou, né? Então, a indústria, ela vai ser modificada. E o que estava previsto para esse período até 2030, da indústria 4.0, eram as novas tecnologias. Então, hoje, nós vemos que hoje, sem tecnologia, hoje aqui, nós não estaríamos aqui hoje, né, tendo esse bate-papo com vocês. Então, a tecnologia passa a ter suma importância. E ela acelerou, né? Ela acelerou o processo. A pandemia acelerou esse processo tecnológico e ela mudou o nosso comportamento durante a pandemia e a expectativa é que ela continue mudando no pós-pandemia, né? Ela mudou o nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de... A roupa que você saia para trabalhar não é a roupa que você trabalha no home office. Ela mudou a sua relação com o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de trabalho externo é diferente do seu ambiente de trabalho hoje no home office e as pessoas estão vendo que isso mantém uma produtividade, né? Diminui o custo da empresa. Exatamente. Então, assim, as chances disso continuar são imensas, porque para a empresa ter as pessoas trabalhando no home office, exatamente, produzindo mais do que já produziam antes, porque antes custando tinha medo, muito né? menos, antes tinha esse medo, não, o home office não vai dar certo. Foi forçado agora, né? Foi o home forçado. office não vai dar certo, as pessoas não vão levar a sério, vão exatamente fazer corpo mole. E aí, com a pandemia, não teve outra alternativa, né? Tanto ensino remoto, tudo foram vistas várias possibilidades. Foi atropelado uma coisa que já tinha uma expectativa de acontecer, mas é para hoje. Todo mundo falava do home office, mas uma coisa muito a longo prazo, né? Assim, alguns anos, não para agora. Falava-se muito. Exato. Era uma estimativa para um dia acontecer. Falava-se muito de novas metodologias de ensino. Metodologias que já existiam, mas as pessoas tinham receio de usar e agora estão sendo obrigadas a usar. E está vendo que tem um resultado, né? Que nem a Veri falou, do home office, gente. Era uma coisa que... não vai ter produtividade. E tem estimativas de que a produtividade do pessoal, né, acabou aumentando. A produtividade aumentou em casa muito mais do que seria no próprio trabalho. Então, é de se pensar, né? Muitas empresas já estão aderindo permanentemente e outras estão se adaptando, né? E indiretamente ou diretamente, a ergonomia tem tudo a ver. Exatamente. Né?
Por que a gente produz mais em casa? A gente trabalha de forma mais confortável. Exatamente. A gente está com uma roupa mais confortável, a gente está na nossa casa, no nosso ambiente, a gente está com pessoas que a gente ama, né? Com as pessoas da nossa família. Então, a gente fala, né? O nosso prazer ali de estar em casa trabalhando, o nosso espaço, ele muda. Por mais que tenha aquela coisa, né, de, nossa, é cansativo, é isso, é aquilo, mas sem que você perceba, está mudando porque a sua relação com os seus objetos, com a sua vestimenta, tudo isso tem melhorado a sua experiência, né? Quanto usuário daquele espaço. Então, a gente vê isso, a ergonomia, né? A gente vai ver a ergonomia com reflexo em várias áreas. Seja ela na ergonomia do vestuário, né? No design de moda, com roupas confortáveis para trabalho em casa, né? Então, teve marcas que fizeram até pijamas que da cintura para cima eram blazers, camisas. Né? E, gente, é uma coisa real, né? Nunca se vendeu tanta calça de moletom. Nunca foi tão vendido produto de agasalho, moletom confortável. Então, hoje, gente, vai ser o que é essencial. O que é essencial hoje para as pessoas? O que é essencial para o usuário? Conforto. Conforto e qualidade. Então, isso vale para o design de interiores. A estação de trabalho que as pessoas ficam em home office, arquitetura. Como que vai ser um espaço que esse usuário possa usufruir dentro da casa dele, né? Mas que seja adaptado à própria casa, que não seja um escritório, né? Mas que seja adaptado a espaços multifuncionais. Ainda assim um escritório, ainda assim um quarto de visitas, ou uma estação de trabalho na sala de estar que depois você pode transformar para receber pessoas. Então são espaços multifuncionais, inclusive em roupas multifuncionais, que é o que a gente está vendo, pijama virando roupa de trabalho, né? Então são espaços multifuncionais e objetos multifuncionais. A parte gráfica, a preocupação com a experiência do usuário, essa migração, né, do físico para o e-commerce, essa parte visual, gente, vai mudar completamente. Então, a experiência que o usuário está tendo, não adianta, né, a gente só simplesmente desenvolver um site, né, fiz uma página online. Não é simplesmente fazer isso, então tem que contar o consumidor final, como que vai ser a experiência dele dentro desse site, vai ser fluido, cores, psicologia das cores, envolve muitas coisas. Então, são vários profissionais. Essa é a importância de que a gente fala dessa questão de a gente trabalhar em rede. Então, a gente dá importância devida a diversos profissionais. E a partir de hoje, o designer nunca teve tanta importância, a ergonomia nunca teve tanta importância quanto hoje. Então, é o reflexo que vai ter agora. E a gente falou isso em alguma outra live também de moda, que você pode não dar valor para o design quando ele está ali, mas quando ele não está, você sente. Você percebe rapidamente quando um objeto não tem design. Quando você está trabalhando numa mesa que não está confortável, numa roupa que não está respeitando o seu corpo. Então, assim, a ausência do design ela é facilmente percebida no objeto, ou na vestimenta, ou no espaço. E também em sites. Se você entra, você não tem uma jornada do usuário agradável, uma experiência agradável, facilmente você sai daquele site, vai para o outro. E a busca por designers nesse momento é para isso, tanto para essa revolução da vestimenta, do espaço, dos novos espaços de trabalho, e também para quem ainda, para aquela pessoa que vendia algum produto, independente de qual for, que ainda não estava na internet, agora ela obrigatoriamente tem que estar. Né? Então ela acabou sendo forçada a estar. Ela já estava atrasada por não estar, por não ter um site, por não estar na rede social. Então agora ela teve que acelerar esse processo de se adaptar a esse ambiente virtual. Hoje, inclusive, eu já trabalhei em e-commerce, né? Então eu tenho uma experiência com parte de e-commerce e muitas pessoas têm me procurado para pedir orientação sobre a questão do e-commerce. Porque você vê lojas com mais de 50 anos, 100 anos de empresa física, você vê essas pessoas desesperadas para um gerenciamento, para desenvolver uma loja online. Então, gente, seja nas redes sociais, vendas por redes sociais,
hoje por telefone. A internet, ela está sendo super valorizada, né? E vai continuar inserida dentro da indústria, não tem mais como fugir disso daí. Então, é crescente. E a gente precisa pensar também na ergonomia, porque não adianta ter um crescimento desenfreado, né? Falar assim, vai fazer acontecer de qualquer forma, que não vai funcionar. A saúde das pessoas vai começar a vir em primeiro lugar. Tanto que até a higiene, que era uma coisa de espaço, que era uma coisa que a gente passava despercebido, é uma tendência que vai continuar crescente. Até empresas de lavanderia, de prestação de serviço, essa prestação de serviço de limpeza acaba sendo aderida por empresas, por pessoas mesmo para a higienização da casa, porque está trabalhando home office, então não tem tempo. Então entra vários serviços vão tendo abertura, né? Então eu coloquei aqui para vocês uma postagem do próprio coordenador da ONU no Brasil. Ele postou ontem, se eu não me engano, que a pandemia ela deixou claro que o mundo ele vai ser seguro se os esforços pelo desenvolvimento forem inclusos, né? Então a gente precisa ter investimento, a gente precisa ter a vontade e precisa ter bons projetos. Porque hoje, mais do que nunca, a gente consegue... tem aquele estigma, né? Design de desenho, é tudo que é bonito, voltado à parte estética. Hoje é o momento da gente conseguir desvincular a real função do designer. A real função do designer é solucionar problemas. Design é projetar. Então, o projetar, né, nunca teve tanta importância. A gente pensar num produto bem pensado, elaborar um projeto muito bem feito, pensando no usuário final, nunca teve tanta importância. Então, em qualquer área do design, gente, a ideia é que seja dessa forma daqui para frente, a gente pensando no usuário final, tá? Bom, vamos lá. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas informações chaves que a gente vai ter de mudança agora, né? Porque vai acabar sendo aderido e tem uma chance de crescimento aí. Então, no design de interiores e arquitetura, a gente começa a ver já mudanças, pequenas reformas em casa, as pessoas, tanto em quarentena, começam a perceber que algo ali tem de errado ou pode ser melhorado, então as pequenas reformas acabam tendo mais investimento. Produtos, por exemplo, uma coisa simples que seja o sofá. Falou assim, mas sofá é uma coisa só para ficar bonita. Não mais. Hoje em dia a gente quer comprar um sofá confortável, um sofá ergonômico, uma cadeira ergonômica, para a gente poder usufruir em casa. Então você começa a dar mais atenção, o usuário começa a dar mais atenção a esse tipo de produto, né? Ambientes multitarefas, que nem eu falei para vocês, a questão de ambientes que conseguem ser modificados, que conseguem ser adaptados, porque nem todo mundo tem uma casa muito grande. Hoje em dia, o crescimento de apartamentos, né, de apartamentos pequenos, tem crescido bastante. Então, a maioria das pessoas com casas pequenas, como que elas vão se adaptar? Não tem uma casa muito grande, o que eu faço? Então, essas mini reformas têm uma tendência e a importância do designer de interior dentro de um projeto de uma nova casa começa também a ter importância. E de mobiliário também, de mobiliário. Né? Porque esses dias a gente estava falando também, em outro momento, a gente estava assistindo, na realidade, a live com outro convidado, num outro momento, logo no começo da pandemia, e ele falou bastante disso. Ele também é da área, ele também é ergonomista. E ele falou justamente isso, os ambientes têm que ser adaptáveis, ninguém tem uma casa enorme. Hoje todo mundo está no home office. Exato. Se a pessoa tem 2 filhos, tem os 2 filhos em séries diferentes no homeschooling, né? Tem de repente o marido e a esposa, por exemplo. Como vai conciliar tudo isso? Ou não, só marido e esposa, às vezes, né? As pessoas de uma mesma residência, todos ali trabalhando no home office. Exatamente. Então, ele até falou, às vezes um trabalha, sei lá, é advogado, outro é professor, tem as crianças que têm aula. Então, como que você organiza isso? Não dá para você
projetar 4 escritórios numa casa, um para cada um. É impossível, Né? praticamente. 4 mesas. Não, então isso tem que ser muito trabalhado, regulagens. As crianças utilizando o mesmo espaço que os adultos, todo mundo hoje precisa daquele espaço. Então, ele falava muito disso, dessa parte de a gente pensar nessa ergonomia e dessas multifunções no mobiliário também. No mobiliário. A gente tem hoje designers que desenvolvem um mobiliário que ele consegue se adaptar tanto para jantar, como para a parte do home office, como uma cama. Gente, então a gente consegue o projetar mesmo, pensando nessa família, pensando no usuário final, que vai ter essa satisfação de usuário, né? Então, coloquei aqui para vocês também a importância hoje do hall de entrada. Então, a tendência é que modifique um pouco o layout das casas. Então, hoje a gente não entra de sapato, ou se entra, né, de sapato dentro de casa, a gente tem que ter um espacinho para deixar, a importância ali da higienização logo quando chega, não trazer a sujeira para dentro de casa. Isso é uma coisa que pode ser que fique, né, para os próximos projetos de casa. E as mini reformas, né? Então, é uma coisa que está sendo inserida e tem uma questão que pode ser permanente aí para os próximos projetos. Então, o hall de entrada nunca teve tanta importância na vida das pessoas como tem tido, né? E a qualidade e durabilidade. A gente, até na moda, a gente fala que a moda ela tem um ciclo, né? E tudo tem um ciclo. A gente vivia até então um ciclo de consumismo, um ciclo de consumo infinito. Então, da durabilidade baixa das coisas, a instantaneidade. Compra pela compra, o hiperconsumo, né? Que não compra pelo produto, compra para algo além do produto. Modinha, que nem da moda, moda de 15 em 15 dias, gente. A gente teve uma época em 1800 a 1900, falando um pouco de moda agora, que a moda era de 500 em 500 anos. Então, não tem... E mudava uma manga, tá? A manga era longa, vinha aqui pro Então, uma casa, a cozinha era separada da sala de estar e foi assim por muito tempo. Então, a gente tem assim uma visão de que isso vai, não que vai voltar a acontecer, mas é ciclo, né? Então, esse consumo desenfreado, ele começa a cair. Porque as pessoas, como eu disse no início, então, a importância pelo essencial. O que é essencial para mim hoje? Porque você está dentro de casa, você precisa de 20 pares de sapato, você precisa daquela cadeira X da moda, porque tá todo mundo falando dela. Não, você não precisa dela, você precisa de uma cadeira confortável, você precisa de um espaço confortável, você precisa de um cronograma, as planners nunca foram tão vendidas na vida. Então, o desenvolvimento desses produtos estão tendo um papel e uma importância muito grande para os usuários. Então, as coisas de extrema necessidade vão começar a ter mais importância. Então, nunca foi tão óbvio a questão de durabilidade, de qualidade. Então, e de conforto. E conforto. Então, são essas três coisas. E eu acho que depois que a pessoa experimenta o conforto, ela não vai querer abrir mão disso. Então, vai ser um ciclo que vai demorar muito agora para passar essa coisa de conforto. Se a gente voltar lá no pós-guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, que as mulheres, né, deixaram de usar aquele monte de roupa que veio lá da Belle Époque, aquelas anquinhas e tal, toda aquela coisa justa, apertada, muita sobreposição. Quando elas tiveram que ir para o mercado de trabalho, porque os maridos estavam em campos de batalha e começaram a usar roupas para poder conseguir trabalhar, elas perceberam o quanto era confortável e aí nos anos 20 nada prendia, né? Elas tiveram, aí depois elas sentiram falta da feminilidade, volta ali marcar a silhueta, mas mudou completamente o conceito. Eu experimentei o conforto e eu não quero abrir mão disso. Então agora parece que é um outro pós-momento, né? Vai ser um pós-pandemia. Pós-pandemia, onde a gente trabalhou em casa, ficou em casa, só usou aqueles conjuntinhos bonitinhos de moletom, tava uma delícia. Maravilhoso. Nossa, que maravilha, nada me aperta, nada me incomoda. Você não vai querer voltar para aquele desconforto total. Talvez você volte, mude um pouco, né? Como mudou ali nos anos 30. Quero voltar a ser feminina, ok, né? Quero voltar a marcar a cintura, tudo bem. Só que ainda assim não tinha aquele monte de barbatana, né? Apertando e obrigando uma cintura
desnecessária. Então, assim, acredito que esse pós-momento seja assim como aquele momento também, né, das mulheres no pós-guerra. Descobri o conforto, agora eu não abro mão dele. O mobiliário, ele tem muito disso também. O design, ele acompanha o momento econômico, né, do país e tudo mais, o que está acontecendo no momento do país. Então, a gente, nesse momento, não estamos esbanjando, né, não tem como, mas a gente vê a importância das coisas. Então, acaba tirando daquilo que você vê que não te serve mais, que não é essencial para você, que não vai te fazer falta, mas o investimento, né? Eu falo assim que meu pai costumava falar, né? Que as pessoas antigas falam assim, mas esse móvel é caro, mas é um investimento, né? Então, é bom, tem qualidade. É bom, porque a qualidade dura anos, né? É isso que vai voltar a acontecer, é o investimento. É caro, desenvolver um projeto de uma cadeira ergonômica, de um sofá ergonômico, de uma cozinha ergonômica? Por quê? Vai investimento naquilo ali no projeto. Não foi da noite para o dia que alguém teve a ideia de fazer aquilo ali. Tem pesquisa. É pesquisa envolvida, né? E ergonomia envolvida. Então, é caro, mas só que as pessoas começam a dar valor à importância de ter esse tipo de produto. Então, até inclusive o valor das coisas, né? O valor agregado ao produto começa a mudar, né? Então, eu trouxe para vocês também algumas coisas que a gente teve adaptado, né? Tem de adaptação para arquitetura e design de interiores. Isso daqui é chamado de cura, é uma UTI num container. Então, a adaptação de materiais, o conhecimento a novos materiais, novos espaços, a otimização da agilidade dos funcionários e tudo mais, isso vai começar a ter um pensamento melhor, aquela questão da experiência do usuário. A gente tem que saber o que esse usuário precisa, não é fazer por fazer, né? Desenvolver um produto por desenvolver porque eu achei bonito. Não, eu preciso saber o que esse usuário precisa. Então, os usuários passam a ser mais ouvidos. A partir de hoje, a escutar, né, o usuário final vai ser de suma importância. Por exemplo, aquela questão das máscaras, né, os face shields, nunca foi tão dramático assim, as imagens que nós costumávamos ver até esses dias, os funcionários da saúde com aqueles rostos marcados, machucados, lacerados por causa das máscaras, os face shields, por não terem um design ergonômico. Então, poxa, uma coisa tão simples, uma coisa assim tão barata, né? A gente não ter um mínimo de ergonomia para aquela pessoa usufruir, né? E é doloroso ver isso. Eu como designer, eu fico e pensando em ergonomia, que é a minha linha de pesquisa, eu fico triste, porque como que pode por tanto tempo funcionários usarem esse tipo de materiais, né, e esse tipo de produtos que sempre fizeram tão mal, né? A gente começa a ver, né, de uma forma chocante, mas a gente começa a ver, né? Então, esse container aqui foi um ajuste, né? No momento, vamos lá, vamos fazer e agora tem que ter. Foi desenvolvido, né? E às vezes é até melhor desenvolvido do que um espaço real, né? Concreto. Isso daqui pode ser levado para qualquer lugar, né? Então tem essa mobilidade. Aqui eu trago para vocês também, eu achei muito interessante isso daqui, que foi um designer que ele projetou esses cilindros para tentar manter as pessoas afastadas, para lembrar, né, as pessoas do distanciamento. Então a gente começa a ver muito assim, muitos designers começando a criar e desenvolver coisas, né, pensantes, né? Não é por fazer, né? Hoje a gente tem muita coisa bacana saindo. Aqui é outro muito bacana também, que é um restaurante em Amsterdã, eu achei muito bacana. Esse restaurante, ele tem como se fossem estufas, né, para os clientes, e o garçom chega e ele não tem um contato direto com o consumidor. É até bonitinho a gente ver, assim, é até bonitinho. Então, pode ser uma coisa que talvez
talvez continue, né? Perdure, fica uma coisa meio icônica tal, e pode ser que continue, seja adaptado e permaneça aí na vida das pessoas. É uma adaptação que pode vingar, né? Ou que não fique assim dessa maneira, mas que alguma coisa disso Ainda se utilize. Né? E o mais engraçado é que assim, a gente para hoje para pensar o quanto a gente se contaminava sem perceber, né? Exatamente. E não só por conta, hoje é por conta dessa pandemia, por conta, né, do coronavírus, mas assim, se a gente parar para pensar, né, hoje foram proibidos os restaurantes por quilo onde a pessoa se servia, foram proibidos, quer dizer, um monte de coisa. E aí você para e pensa, nossa, faz sentido. Todo mundo pegava no mesmo pegador, todo mundo respirava em cima da mesma comida. Você vai pegar sorveteria por quilo, todo mundo debruçava em cima do freezer para poder tirar. Então, assim, se você parar para pensar, realmente a gente passava ali por uma contaminação ali de vários outros vírus. Só que agora chegou também um vírus mais perigoso, um vírus, Exatamente. né? Enfim, tem aí toda essa diferença, claro, mas a gente para pensar, né? A gente para pensar. Fez as pessoas pararem e pensarem no todo. A gente sempre ficava assim, vou comer um chocolatinho. Minha mão tá limpa, né? Passa a mão assim na calça, tá limpa. Não tá. Agora que a gente tá entendendo. Nunca foi tão real aquela questão da mãe falar, lava a mão. Lava a mão, lava a mão pra tudo. Pra tudo. E é uma coisa real, a gente começa a pensar a longo prazo. Fala assim, eu posso estar comendo esse chocolatinho aqui agora, mas e depois? Eu posso ter uma intoxicação, eu posso ter E vários outros vírus passavam, né? Outras coisas. A gente nem vê as pessoas doentes hoje em dia com esse uso de máscara e com esse cuidado, assim, com outras doenças. É difícil você ver à sua volta as pessoas que gripavam tanto ou que tinham outros problemas. E se preocuparem em não contaminar os outros, né? Porque isso acaba bloqueando vários outros vírus. Então, a gente para pensar o quanto a gente realmente esparramava, né, esses vírus e tal, sem perceber. Então, eu acho que por isso o comportamento das pessoas vai mudar, né? Vai falar, nossa, mas vai voltar a usar, será? Vou ficar com um pouco de medo e isso vai acabar entrando no nosso cotidiano, vai acabar virando uma rotina. Tomar cuidados aí com onde você come, como você se serve, como você está, né, deixando aquele produto para outra pessoa, enfim, várias coisas aí realmente mudam. A empatia tem sido muito, assim, pontuado, né? Empatia. E depois que eu usar até as questões de ambientes que são de uso social, mas depois de mim, quem vai usar isso daqui? Vou deixar de qualquer jeito, né? Até no trabalho, quem vai usar essa mesma estação de trabalho, às vezes depois de mim? Então, a preocupação com os outros também, essa questão tem sido muito, muito pontuada. Até naquela palestra que eu disse com relação ao design de mobiliário, ele falava isso, que a gente tem que pensar até nas matérias-primas que a gente vai produzir os novos mobiliários, porque eles precisam de bases que a gente possa higienizar a todo momento. Então, dependendo do produto, ele não resiste que você passe aquele álcool 70 toda hora. Ele vai estragar, ele vai desbotar, ele vai manchar, dependendo da matéria-prima. Então, qual é a melhor matéria-prima para se produzir hoje em dia um mobiliário? Então, tudo isso tem que ser pensado. Tudo muda. Tudo. Design de superfície, o design de materiais mesmo, tudo acaba sofrendo um impacto. A vida das pessoas está sendo virada de cabeça para baixo. E a gente tem que tirar um lado bom, né? A gente tem que tirar um lado bom disso. Bom, vou mostrar para vocês então agora um pouquinho de design de produto que a gente tem visto bastante hoje, né, na pandemia, e a importância para materiais médicos, né? Coisas que a mesma coisa foi criada há 50 anos e era feito daquela forma, e depois todo mundo fala assim, meu Deus, mas como assim? Nunca ninguém pensou em melhorar isso daqui? A gente começa a ter uma visão de importância disso daí. Aqui a gente tem uma capa de isolamento para paciente em testes em Massachusetts, num hospital. Então, isso daqui é super legal, porque ele não tem esse contato com a pessoa que está com suspeita ou está com Covid, né? Então, as pessoas começam a dar mais importância a esse tipo de pesquisa, né? A pesquisa de desenvolvimento de produto para a área médica. Inclusive concursos, né? tem acontecido muito, tem sido financiado
por causa da demanda também que a gente precisa hoje, né? E a questão da demanda, por exemplo, principalmente no Brasil, as questões das máscaras, a gente está até falando da máscara caseira e tudo mais, a questão das máscaras, principalmente, foi uma coisa que pesou bastante pra gente, que do nada teve lugar que falou, poxa, acabou. E como que o profissional de saúde fica sem máscara? Como que a população fica sem máscara? Então, são questões que a gente tem que se virar, né? Então, o designer, ele tem que solucionar. E aí, a gente vai fazer como? Aqui é um biombo também que foi desenvolvido, inclusive foi premiado, que eles receberam uma menção honrosa por participar do desafio do design da pandemia, né? Que consiste nessa mesma ideia de isolamento de quem está com Covid, né? Então, é um pensamento fora da caixinha para muitos designers, né? Por exemplo, eu sou designer de moda, mas e aí, o que eu posso fazer? Como eu posso contribuir, né, da minha área para esse momento? Então, a contribuição para várias áreas aí tem sido muito legal. Aqui a gente tem desenvolvimento de projetos de alunos com esse Face Shield, o Face Shield que os funcionários da saúde têm usado, ou até mesmo funcionários de outras áreas que têm um contato direto com o usuário, com as pessoas, precisa fazer o uso disso daí. Esse Face Shield, ele não é confortável, não é uma coisa ergonômica. Então, esses alunos, eles pensaram em questões, né, para poder auxiliar na ergonomia do produto. Isso é muito legal. A contribuição de alunos no desenvolvimento de máscara, a máscara caseira, como que as pessoas poderiam elaborar isso daí em casa. Isso é uma coisa muito legal. E é legal que assim, você está falando da máscara de Face Shield. Por exemplo, Face Shield. Dependendo da matéria-prima que você utiliza, aquela transparência, ela ofusca completamente sua visão. Mas te deixa com a visão do que ajuda, turva, né? Bate um reflexo e ela te cega um pouco. Fechamento atrás, na cabeça. Em um momento eu tive que usar assim ao longo do dia, você não enxerga direito. Aí pra quem já usa óculos que nem eu... Isso, e a máscara mesmo, eu ia falar isso de quem usa óculos. Pra quem usa óculos, a máscara, ela embaça totalmente o óculos. Então é hora da gente pensar certinho nessa anatomia, né? Na respiração, como que você melhora isso, como que você... facilita, como que você otimiza a máscara para quem usa óculos, a face shield para a pessoa poder enxergar direito, porque realmente é bem difícil. Como você disse, anatomia. Né? Anatomia. Gente, uma coisa básica, uma questão básica. Uma máscara reta, ela não vai fazer o contorno do seu rosto. O seu rosto ele tem curvas. O seu corpo tem curvas, o seu rosto não é igual ao meu, né? O seu biotipo não é igual ao meu, então existem diferenças e a gente precisa tentar pelo menos alcançar o máximo de corpos, de pessoas, de formas, né, que consiga se adaptar, que consiga funcionar, né, de forma correta para a maioria de pessoas possíveis, né. Então, é isso daí. Eu posso mostrar para vocês agora também sobre agora o design de moda, que daí é a nossa área, eu posso falar que eu amo, né? Isso daqui para mim rendeu muita coisa e uma coisa que eu sou apaixonada, que é o slow fashion. Então, o que até não tem um ano que eu fiz a minha especialização aqui, e a gente falava muito de slow fashion com uma coisa assim, um dia, quem sabe lá, né? Uma coisa futura. Gente, não deu um ano. E é real. A gente teve trabalho de aluna que fez falando sobre slow fashion, a questão do produto, a gente pesquisas, né? A gente teve trabalho falando sobre moda consciente. Gente, isso é real. Hoje, a preocupação com o produto, a preocupação com o material, nunca foi tão real, né? Então, a gente tem uma moda consciente. O pensamento do consumidor começa a mudar, né? Então, o consumidor final, quem que é o seu consumidor final? A questão da experiência de usuário entra nessa questão também. Como é esse seu usuário? Você tem que projetar para esse seu usuário final. E ainda de quebra, tentar pegar uma parte ainda que seja secundária, né? Então, o projetar nunca foi tão importante. A importância de materiais,
né? Essa questão de materiais vai mudar, a questão de matéria-prima vai mudar, a questão de textura, acabamento, a preocupação com aquele acabamento. Deixa o acabamento por fazer, um acabamento razoável. Você em casa, ficar no dia inteiro sentado lá, é legal você ficar com aquela costura daquele jeito? Ou a facilidade de fechamento de roupa, de botões. Então, isso daí muda, né? Produtos mais duráveis. A minha roupa precisa durar mais, porque eu vou pagar mais caro por a qualidade final, né? Eu vou pagar mais caro por uma qualidade, por uma funcionalidade, e esse produto tem que durar mais. Por quê? Porque a pessoa está se preocupando com sustentabilidade. Isso serve para todas as áreas. O pensamento em sustentabilidade, muitas coisas atreladas também, simultaneamente, né? Vamos colocar assim, simultaneamente à pandemia, foi quase que ali instantâneo, né? Foi quase ali no mesmo momento, a questão da poluição, esse boom de sustentabilidade, de consumo consciente, nunca foi tão evidente quanto tem sido agora, e vai ganhar muita importância, né? A ergonomia do vestuário, a gente já falou tanto de ergonomia e a gente vai continuar falando de ergonomia, porque a ergonomia vai ser um dos pontos mais cruciais para todos os desenvolvimentos de todos os produtos, né? E o número também de consumidores digitais aumentou absurdamente. O número, eu digo, é de pessoas que nunca haviam comprado nada pela internet, começaram a comprar em meio à pandemia. Então, já era um mercado imenso a ser explorado. Agora, Sim. então, se você não está na internet, você não existe. Você não existe, né? Você está em outro momento. Mas, assim, se você não está na internet hoje, você não existe para a maioria das pessoas. Porque as pessoas estão totalmente conectadas. E o número, assim, eu não me lembro exato o número agora, mas foram números de milhões de novos usuários, milhões de pessoas que nunca haviam comprado nada pela internet começaram a comprar em meio à pandemia. O faturamento dos e-commerce, gente, o faturamento dos e-commerce em um momento de pandemia duplicou, teve lugar que passou o que era estimado. E aí você fala assim, poxa, mas na pandemia o pessoal está gastando, não é que o pessoal está gastando, o pessoal está deixando de ir no estabelecimento e está comprando de casa. Então hoje a gente tem mercado, a gente tem até a quitanda da esquina, a gente tem um contato online, tem uma loja online, tem uma rede social, tem alguma coisa para entrar em contato com o usuário, porque é esse o tipo de novo consumidor. E aí todo mundo tem que se adaptar, porque se não se adaptar, o tempo passa e você fica para trás. Bom, eu trouxe umas coisas bem legais para vocês de design de moda, que eu achei muito legal. Assim, tem coisas que a gente fala assim, poxa, mas isso não é funcional, poxa, mas só a questão do pensar, eu acho que já pensar fora da caixinha, pensar a longo prazo, pensar numa coisa além, né? Pelo menos a conscientização, eu acho que já é válido, né? Então, o pensamento desses designers aqui, eu achei muito interessante. Tem essa manga aqui, que é para proteger enquanto a pessoa espirra, eu achei muito legal. E isso pode ser lavado, pode ser trocado, e aí a gente pensa no consumo, durabilidade, sustentabilidade, e ali a gente continua utilizando. Esse daqui eu achei muito legal, de um designer também, para mostrar para as pessoas a conscientização do distanciamento social. Não é uma coisa funcional, não, realmente, não é uma coisa funcional. Mas é uma coisa assim, é mais um monumento para lembrar as pessoas da realidade que a gente ainda vive. Né? São aquelas intervenções artísticas. Olha, exato. Isso aqui é a distância que você tem que ficar de mim. Exatamente. Né? Isso é o legal, né? A moda, ela não é só moda, não é só o estético. É a coisa da funcionalidade, né? Então, não tem um apelo estético. Mas eu vou mostrar agora aqui para vocês uma outra coisa que eu acho sensacional, que eu tenho um pouquinho... eu tenho que pôr um pouquinho, né? Baixar um pouquinho a minha bola aqui, porque eu sou meio fã desse designer aqui. Esse daqui é o Ryan Martin, é o nome dele, Ryan Yasin. Ele desenvolveu uma coleção anteriormente, ele tem uma marca chamada Petit Pli, que ele trabalha com origami. Então, é o padrão de origami, né? Então, ele trabalhava com padrão de origami para roupa infantil.
E aí, pandemia, a gente tem aqui máscara. Essa máscara, ela se adapta completamente ao corpo, ao rosto da pessoa, independente de quem esteja usando. E ela pega o rosto todo. Ela vai se adaptar ao corpo, né, da pessoa. Então, eu achei uma sacada super legal, né? O origami ele tem se mostrado aí uma ferramenta muito legal, inclusive para a ergonomia, né? Alguns designers que ela respeita o falar também, né? Exato. Porque a gente está de máscara, a máscara ela é parada, mas o nosso rosto não articula, né? Se a gente começa a falar, a máscara ela começa a descer, porque você começa a abrir a boca. Aí daqui a pouco você já tá com o nariz de fora. Aí você vai e mexe. Aí você vai e mexe. E a mãozona lá, né? Acaba não sendo funcional, né? Exatamente. E esse aqui é bacana porque você vê a pessoa gesticulando, ao menos gesticular a boca, né? E ela acompanha o seu rosto, né? Eu achei isso muito legal. Inclusive é que eu não trouxe aqui, mas quem quiser pesquisar depois. Mas ela tem um fecho de velcro. E aí ela acompanha vários tamanhos. Então, dependendo da grossura do pescoço, ela também vai adaptar. Eu achei muito bacana isso daí. Então, a adaptação orelha, total, né? não machuca a orelha. Eu achei muito legal. E é um tecido super leve. Bom, aí, gente, o designer gráfico. O design gráfico e o design digital vai ser uma coisa assim em peso, principalmente para as questões de design visual, para quem vai trabalhar com e-commerce. Hoje, quem trabalha com e-commerce não tem como, não existe como existir sem alguém para trabalhar a parte gráfica, a parte visual, layout, a importância de uma equipe, né, com esses requisitos. Nunca e a importância de ter um site, um e-commerce mesmo, né? Porque tinha muita moda do site institucional, né? Aquele site que vai falar da empresa Agora, apenas. Eu penso que vai inverter. Isso. As lojas físicas vão virar institucionais. Vamos dar uma passada lá na loja para conhecer, depois né? A gente pensa, decidiu, vai lá e compra pela internet, né? Isso já existia, né? Era uma coisa, uma tendência, por causa até do slow fashion, mas a questão de você ir até a loja. Só que você chegava à loja, era uma loja com peças garimpadas, não era aquela loja tapuiada de coisa. Então, eram produtos selecionados que ficavam ali de mostruário para a pessoa provar e ela finalizava a compra online. Então, isso é uma realidade. Você pode dar uma passadinha lá para dar uma olhada, mas eu vou comprar online. E você não precisa, às vezes, dar passadinha, você compra online diretamente. Muita gente faz isso serviço com tênis, personalizado. Né? Muita gente faz isso com tênis. Vai lá, experimenta. Deixa eu ver a marca. Essa marca aqui... E compra na loja. Essa marca aqui tem que ser um número a mais. Aí você vai lá no online, que às vezes ou tá com preço melhor, ou tem a cor que você quer, ou, sei lá, divide mais vezes, você vai lá e compra, né? Mas você vai na loja para ver se é aquele número. Exato. Então, essa coisa do site institucional, de você ter um site apenas para falar da sua empresa. Quem é a sua empresa? Não, fala da sua empresa na rede social. Tem um site, tem para venda. E na rede social também puxar para venda, né? Mas ter essa ferramenta de venda online mesmo, não apenas de vitrine. Exato. Então, aqui a gente começa a pensar em design de serviços, né? Aquela coisa de prestação de serviços para a empresa, até home office mesmo, né? A pessoa começa a trabalhar por conta prestando serviço terceirizado, né? É uma realidade. O user experience também, a experiência do usuário, como que vai ser a navegação, a gente frisou isso aqui antes, como vai ser a navegação do usuário dentro daquele site? É um site que a pessoa vai permanecer mais de 3 segundos dentro da loja? Se não, desiste, porque existem vários outros sites iguais ao seu. Então, você tem que ter um diferencial. E o diferencial vai ser investimento em design. E esse service design, ele trabalha também justamente essa experiência do usuário, né? Não a experiência, a jornada. Onde eu entro no site, eu tenho que trabalhar o percurso, né? Exatamente. Desse meu usuário. E a gente tem que desenhar isso. Quanto designers gráficos, você tem que entender como que você vai programar essa jornada. Então, onde você entra, onde você clica, para onde você vai, qual é a opção, como você retorna, como você finaliza. A gente vê muitos sites que às vezes você quer finalizar a compra e, gente, onde é que finaliza? Porque só tá me falando outra informação, outra coisa, e aí você fica, e aí? Eu só quero terminar de comprar. E aí, se você não consegue chegar nesse final, você desiste e vai para outro site e compra de outro. Poxa, ser barrado na finalização de uma compra. Você não achei o botão. Gente, isso daí...
vai ter que ser mudado, né? Precisa alterar o endereço de entrega. Não tô achando. Não Onde existe eu um altero, lugar. não existe, né? Ou então existe, mas na cabeça de quem fez ali tá perfeito. Tá lá, tá ótimo. Né? Porque às vezes não tem aquele conhecimento. Mas precisa estar claro, né, para o consumidor. E uma outra coisa que a gente tem visto e tem visto o aumento em pesquisas sobre o comportamento também do consumidor idoso, né? Porque a tendência é que a nossa população, pelo menos até 2030, seja de uma boa, grande parte de idosos. Então, os produtos pensados para o público idoso. O público idoso, gente, tem consumido online. E aí? Como que a gente vai desenvolver um site para o fluxo de um idoso? Como que ele vai navegar dentro desse site? Porque eu falo assim, eu sou da década de 90, então eu tenho certas coisas que eu já sou meio limitada ali. Meus primos de 14 anos, eles desmembram um negócio em 5 segundos que eu tô lá um dia inteiro tentando, né? Aí você imagina um idoso que ele não tem essa interação constante, que hoje uma criança de 4 anos já tem celular, iPad, tudo na mão ali praticamente. Aí você imagina, como que a gente vai projetar para esse público, né? Então a gente tem que pensar nisso daí também. Quem que vai ser esse consumidor final? Ele tem que abranger tudo, né? Então, web design, inclusive no slide está faltando um B ali, a gente dá uma mudadinha, depois passar para vocês. Ferramentas de videoconferência, nunca foi tão utilizado plataformas, né, para videoconferência, seja para aulas online, seja para o trabalho, para conversar com a família, né? Porque tem muita gente que não está podendo, né? Todo mundo, né, não pode visitar, né, a família, se deslocar para visitar. E aí, como que fica? As plataformas não estavam todas preparadas para um fluxo, né, de tantas pessoas e também hospedar vários usuários ao mesmo tempo. Isso precisa ter um desenvolvimento, né? Então, é uma coisa também a ser pensada. O monopólio das gráficas para disponibilizar para pequenos trabalhos. Como muita gente, pequena e média empresa, está começando a migrar, né, para o online, tudo que é de impressão, parte impressa, que era monopolizada, eu digo assim, pelas grandes empresas, por quê? Quando a gente, pelo menos eu, né, quando eu vou numa gráfica, pedir para imprimir, por exemplo, o cartãozinho para você dar para os seus clientes, eles não vão deixar, não tem um pacote de 200 cartõezinhos, são 1000 cartões, no mínimo, 500 cartões. Então, e aí? Tem gente que quer fazer 100 caixinhas, porque ele é um pequeno empreendedor, né, ou um microempreendedor, e ele está começando agora a entrar no mercado do e-commerce. Como que essa parte de papelaria também fica, né? A gente tem visto também a parte do jornalismo, né, os jornais impressos migrando para o online, agora definitivamente online, né, porque qualquer coisa que você quer saber é instantaneidade da internet. Então, a gente precisa migrar. E até o formato do jornal, né? Mudou, assim, o formato dele online, a forma dele ficar mais interativo, dele ficar mais interessante. Então, flyers, essas coisas que a gente via muito, né, feito para as empresas, começa a cair. As coisas impressas, e o que é impresso começa a ser em pequena quantidade, né? Porque a gente começa a ter essas pequenas e médias empresas migrando. E como que vai migrar, né, com investimentos altos? Não tem como ter investimentos altos. Então, a gente começa a trocar aí essa percepção, né? Bom, isso que eu achei muito interessante também, de soluções de serviços, design de serviços, que uma equipe, uma turma de uma universidade, que foi o FRGS, eles disponibilizaram para esses novos empreendedores online, né? E é super legal, eu achei uma coisa muito bacana, que eles disponibilizaram dicas de como solucionar alguns problemas ali que poderiam encontrar no meio tempo, né? Então, eu achei muito bacana isso daqui também.
Design de jogos. O design de jogos, gente, vai englobar um monte de coisa. Vai englobar design gráfico, vai englobar o design de moda também, porque tem a parte de desenvolvimento do vestuário, do figurino, do personagem, do espaço do personagem. Exato. Então, e aí, o design de interiores? Como que vai... Gente, tudo. Isso é muito legal. E começam a aparecer ferramentas, softwares, começa a aparecer muita coisa. E é muita coisa boa, né? E é muita coisa, às vezes, gratuita, muita coisa que seja até acessível. Então, é uma coisa muito legal, a gente vê pelo lado bom, né? Que começam a surgir ferramentas novas. Antes, o pessoal, assim, nós presos a Photoshop. Gente, infinidade de ferramentas a gente já tem hoje e infinidade de ferramentas vão surgir aí e tem surgido, né? Para fazer um sketch básico, né? A gente tem outras ferramentas. Então, a qualificação, né? A qualificação dos profissionais de design, né? Esses designers precisam ter a percepção de que não é mais só eu, que não é só mais essa ferramenta, eu uso desde sempre. Eu comecei aprendendo CorelDRAW, então eu vou continuar utilizando? Não, gente, vamos evoluir, vamos procurar ferramenta nova, vamos pesquisar sobre outras áreas, né? Então, a mudança aí está no trabalho em redes e colaboração, né? A colaboração de várias áreas, interação entre áreas em si do design mesmo, design de moda, design gráfico, essas áreas, uma aprendendo com a outra. Eu gosto de conversar muito com pessoas que são de áreas diferentes da minha, porque a gente começa a ter percepção diferente. Eu tenho um amigo que ele acabou de se formar mestre em enfermagem agora, e aí quando eu sento para conversar com ele, uma pessoa formada em enfermagem, né, com conhecimento médico, eu começo a falar, nossa, eu poderia projetar uma coisa totalmente diferente para isso daqui, a gente poderia projetar uma coisa pensando numa ergonomia melhor, e hoje em dia ele me manda mensagem, ele fala, Jéssica, o design desse produto aqui, do nosso vestuário que a gente está usando agora é horrível. Você precisa pensar numa coisa melhor para isso daqui. A ergonomia não tá boa, Jéssica. Então, né, a gente tem alguma pergunta aqui? Então, antes até da gente abrir para perguntas, eu queria só também lembrar de uma coisinha que a gente, que está super recente, né, que, enfim, com relação à pandemia, ao Covid, os beneficiamentos têxteis, né, o tecido que está sendo desenvolvido com nanopartículas de alguns produtos lá que matam o vírus e que matam, para ser utilizado inicialmente por médicos, depois isso pode ser comercializado. Eu vi máscaras que a pessoa portadora, né, do Covid, se ela espirrasse a própria máscara, a partir das nanopartículas, elas entrariam em ação para matar o vírus. Em 3 segundos. Higienizar automaticamente ali. E isso, gente, é design de moda, né? Às vezes a gente acha que, até vou ler o que o Lucas falou aqui. O professor Lucas, tá? Professor de design também. O quão interessante é pensarmos que nos momentos de crise as pessoas finalmente entendem que o design extrapola as dimensões puramente estéticas. E é bem isso, né? Às vezes para o nosso momento. É o momento de brilhar. Gente, vamos aproveitar e usar com muito carinho que é o nosso momento. Porque o que as pessoas geralmente pensam, né? Elas têm essa impressão, assim, a grosso modo, design é estética. O designer de moda, ele vai combinar looks. É a forma que vê, né? Pra gente. O designer de interiores vai deixar a casa tudo bonitinho. O designer gráfico vai fazer uns panfletinhos bonitinhos. Não! Coloca uma corzinha bonitinha. Quem que é o do design gráfico? Aquele rapaz que faz os posts. Isso. Não, gente, é muito além. Então, assim, na moda, o que a gente vê? O uso de nanopartículas para várias coisas. A gente tem nanopartículas aplicadas em tecidos de roupas de banho, com filtro solar, com roupa de cama com efeito calmante. Até o que todo mundo conhece, o bacteriano lá. O antibacteriano. Os paninhos antibacterianos. Agora a gente tem esse que combate o vírus do Covid. Então, assim,
todas essas tecnologias têxteis, elas vêm de pesquisas da área do design de moda. Até entrando um pouquinho, eu sou doutoranda na área de design e tecnologia também, sou da área de moda e a minha pesquisa é voltada para o beneficiamento de tecidos, utilizando de nanopartículas, né, para beneficiamento de tecidos voltados para cadeirantes. Então, assim, tem tanta coisa para se pesquisar, tem tanta coisa que ainda pode ser melhorada, então não tem como a gente achar ainda que o design de moda só vai falar de roupinha, o de interiores vai deixar um ambiente um pouquinho mais bonitinho e o gráfico vai fazer uma utilização certinha das cores para fazer um cartão de visita ou um panfleto. Não vai Né? funcionar mais. Até, lá, o Marcelo Mota, né, o coordenador também de design gráfico e interiores, também está aqui. Tem uma perguntinha dele ali em cima, já vou te fazer. Mas agora ele está dizendo que design é essencial. Sim, design é essencial. Quando a gente não tem, a gente sente muita falta. Desde o começo a gente está falando. Agora pende para o que é essencial. Exatamente. Eu necessito disso, né? E aí a Adriele falou assim: hoje os cartões de visitas estão fazendo com pouquíssimas informações, apenas logo e um QR Code que direciona para todas as informações, WhatsApp, Face, Insta, enfim, direciona para o virtual. Exatamente, né? Até panfleto, a gente vê poucos lugares que produzem panfletos e fazem panfletagem. Não, você faz um banner virtual e dispara, o seu alcance é muito maior, né? Você pega um cartão de visita e entregou. O cartão de visita, essas coisas são utilizadas ainda em feiras, né? Aliás, por falar em feiras, eu vou falar de uma coisa agora que envolve principalmente interiores e gráfico. Ia acontecer uma feira em São Paulo este ano, esse momento agora, inclusive, uma feira de vários empresários, se não me engano, da área de papelaria. E uma empresa grande na área de tecnologia falou, bom, não vai ter a feira, que teriam tantas palestras, né, que teriam tantas pessoas expondo, então vamos fazer virtual. Ok, eles fizeram as lives, as palestras virtuais. Não só fizeram as lives, como eles também fizeram o mapa, fizeram a feira virtual, os espaços, eles fizeram o mapa ali, a planta de layout, com todas as pessoas que iriam expor. Cada quadradinho, uma pessoa queria expor naquele lugar ali. Quando você aproxima, você vê todos os expositores, todos os nomes, e quando você clica, você entra direto no contato da pessoa. O que ela produz, né, o contato dela, e ele direciona. É o que a gente chama de network, né? É o network assim, instantâneo. Tá instantâneo. E assim, era um evento que era para ser super caro, e eles fizeram gratuitamente. Então, assim, quando você... Você pensa, você vai para esse modo criativo, você tem todas as ferramentas ali do design, ali ele está usando gráfico, interiores, enfim, ele está usando várias, né, áreas de comunicação ali e ele conseguiu trazer as pessoas que iriam expor nessa feira, ele conseguiu trazer as palestras a nível muito maior do que eles seriam se fosse presencial, porque nem todo mundo iria. Eu falo muito da questão da pesquisa acessível, né, gente? A informação acessível. Você ter um evento desse naipe, né? Gratuito. Incrível, incrível. Eles são, assim, eles são muito tecnológicos muito também, eles são muito, né, conhecidos nessa área. Então, eu achei incrível. A hora que eu vi a planta, eu falei, eu não acredito nisso. Fizeram a planta exatamente como seria. Exatamente. Incrível, né? Incrível. Jéssica, então, falamos ali da Adriele do cartão virtual. Gente, se tiverem perguntas, aproveitem. Estamos nos minutinhos finais. Aproveitem que a gente já responde, tá? Aí a Adriele falou também assim, para não ser instinto, como está sendo a lista telefônica impressa, né? Então, assim, quem pesquisa na lista telefônica impressa, não dá, a gente tem que ir, hoje, já que a gente digitou faz? ali, Joga ali no deu um Google, pronto. Já achou você acha a foto do estabelecimento, você acha o fluxo de pessoas, e você consegue ir horário. com o carrinho, olhar em tempo real ali, olhar o espaço, quer dizer... Não dá, né? São coisas que tem aquele negócio de procurar o comércio nas páginas amarelas, já era. Gente, até cupom. Eu lembro que quando eu era pequena tinha até aqueles cupons de desconto no final da lista telefônica que a gente destacava. Hoje a gente ganha cupom online. Bom, ele não tá com nome, tá? Estilo Docs aqui. Colocou assim, devido à pandemia... percebi que grande parte da semana de moda do mundo todo foi praticamente toda digital e rolou vários. Sim, rolaram vários desfiles digitais,
Gente, você podia... Nossa, eu vi várias exposições. Vi a casa da Frida Kahlo. E a gente que não tem acesso, assim... Eu vi museus internacionais, vi desfiles de Paris, vi desfiles de São Paulo, tudo digital. Então, assim, a gente tem que, né, olhar sempre o lado positivo. Tá dando pra gente viajar o mundo e ver coisas que a gente aí, não né? viria. Abrindo um leque de novas possibilidades, né? Design essencial. Colabora artistas visuais. Ah, tá. Colaborando com artistas visuais, acredito que vai continuar da mesma maneira nos próximos anos, esta atualidade e a moda como desenvolvimento tecnológico. Seria interessante haver uma nova disciplina no curso de moda com respeito à modelagem 3D de modelos para desfiles de moda. A gente tem uma disciplina lá no quarto termo que é alguma coisa de computação gráfica relacionada a isso. E como é algo assim, quando a gente fala de design e inovação, computação gráfica, a gente sempre vai usar a ferramenta mais utilizada naquele momento o momento mais utilizado. Então não tem coisas como que pra fugir gente disso. Era de outro mundo, né? Pra gente era uma coisa uau, né? A impressora 3D, a máquina de corte a laser. Gente, a gente já aprende no curso de design de moda a modelagem 2D, porque é justamente o tecido, né? Plano. Então a gente aprende ali e vai para aquele corte. Aquilo já era fantástico. Agora a gente já dá um salto ali que tá absurdo. Um passo maior que a perna aí que vai ter que alcançar, que não tem como. Que a gente vai ter que correr atrás. É isso aí. A Mariângela, professora também dos 3 cursos de design. O papel do design neste cenário incerto é fundamental para melhorar a nossa relação com o mundo. O design é um mediador entre as ideias e as coisas. Exatamente. Melhor definição, né? Isso aí. Novo mundo, novas ideias. Concordo. E são novas ideias funcionais, né, gente? São novas ideias aí que vêm para solucionar, né, a função do design, né? Solucionar os problemas dos usuários. Pensando no essencial versus superficial. Falamos, Lulu falou assim, ó, eu cheguei um pouco atrasado e não consegui assistir inteiro. Então não sei se isso foi abordado, mas gostaria que vocês comentassem brevemente sobre a moda de luxo nessa realidade. Aí ele colocou assim, pensando no essencial e superficial. Sim, a gente comentou, né, Jéssica? Que provavelmente as pessoas deem um foco mais nesse essencial. O consumo vai mudar, né? Não que vá deixar de existir aqueles grandes desfiles, né? Isso continua existindo, porque faz parte, né, de uma parte, aí que está a questão, faz parte de uma parte do mundo do design de moda. Essa é uma parte, mas só que nós temos agora uma outra parte crescente, que é a questão da funcionalidade, da ergonomia, da qualidade, né? E não só da instantaneidade, né? As coisas duráveis. Então, a gente começa a mudar o pensamento e começa a mudar o consumo. Exatamente. Agora, eu vou voltar lá na pergunta do Marcelo, porque ela vai um pouquinho além, né? O design mudando o mundo. O professor Marcelo também, tá? O design mudando o mundo, facilitando o uso e passando as informações de uma maneira efetiva. Gostaria que a Jéssica falasse sobre o papel social do design. Sobre o design social, sobre o design voltado para... Inclusive, eu como pesquisadora, né, eu sou bolsista, né, nós temos uma concepção assim, da questão social. O meu projetar, né, o meu projeto, ele vai ter um impacto social. Eu venho de uma universidade pública, né? Eu estou numa universidade pública. Eu preciso devolver o meu conhecimento para a sociedade. Em ações, né? Em ações, né? Não em projetos do papel. Eu preciso devolver para a sociedade. Então, qual vai ser o impacto do meu projeto na sociedade? Vai ter, mesmo que seja um impacto pequeno, gente, tem que ter um impacto na sociedade, seja pensando no conforto, seja pensando na sustentabilidade, que é o que mais está pesando hoje em dia para a gente, a questão de sustentabilidade, pensar nesse consumidor, o trabalho em redes, que a gente falou também, a questão de pequenas empresas, e é aquele pessoal que trabalha em pequenas confecções,
como que eu posso melhorar aquele trabalho em rede daquele pessoal, desenvolvendo produtos, desenvolvendo ambientes para aquela turma. Então, o que a gente faz, nós temos que pensar na questão de que o que nós desenvolvemos vai ter, de alguma forma, né, um impacto na vida de alguém, que seja um impacto positivo, né? Então, vamos agregar, vamos fazer o conhecido, o bom design, né? Vamos fazer o bom design, né? E eu acho que não só, é muito interessante o que você falou, eu estou numa universidade pública e eu preciso devolver, né, para a sociedade o meu conhecimento. É super interessante. Todos os pesquisadores deveriam... Não, eu falo da universidade pública porque eu digo assim, porque eu venho é a sua dela, realidade né? hoje. É a minha realidade hoje. Mas se não fosse, gente, quiçá, uma pesquisadora autônoma... E mesmo se não fosse, eu também deveria pensar na sociedade, no que eu vou deixar. O que eu vou dar em troca, o que eu vou melhorar dessa sociedade, pensando, vida. sei lá, nos seus filhos, nos seus netos, enfim, né? E como você pode agregar. E essa questão do trabalho coletivo é bem bacana também. A gente escutou isso hoje numa visita técnica, né? Até estava comentando com você. Sim. Que as pessoas falavam assim, quando você tenta produzir sozinho, demora mais, é mais sofrido, você não consegue chegar mais longe. Quando vocês se unem, né? Tem o mesmo propósito e há essa união... Vai, né? Eu acho que pega um pouco daquela coisa, você me empurra que eu te puxo, né? E aí vai andando, não cansa no percurso. Então, eu acho que essa coisa da coletividade é muito todas as áreas em si hoje, nesse momento, né? Que é um momento crítico. O nosso país não está esbanjando dinheiro, a gente precisa de financiamento, a questão de financiamento tecnológico, né? Financiamento em pesquisa, a gente sabe que é uma realidade que não é de hoje, né? Mas, e aí, você vai parar por isso? Ou você pode pegar a ajuda aqui de um outro profissional, ou de um designer de outra área, ou algum outro profissional, como que isso vai acontecer? E precisa resultar, a gente sabe que vai resultar numa coisa muito melhor do que se você fosse trabalhar sozinho, né? Pensando ali naquela caixinha. Exatamente. E deixa eu só pegar o gancho aqui. Eu ia finalizar, mas eu li que tem mais uma pergunta, então eu já vou na do William Muniz. Vamos fazer para a gente já finalizar. A gente encerra com a pergunta dele, então, tá? Gostaria de saber um pouco sobre a designer na área web em tecnologia, hoje em dia. Ele quer saber um pouco mais sobre o design na área da web. É aquilo que a gente falou, né? Tecnologia hoje em dia. Sim, a questão da tecnologia, que a gente disse dos softwares que vem agregando, né? O web design, ele passa a não ser aquela questão do design que é só o bonito, é só o belo. Como que vai funcionar essa parte de layout, a parte visual, né? Porque a gente sabe que também dentro de um site não existe só o front-end, né? Tem o back-end, tem aquela parte externa, né? O que o cliente vê, mas por trás ali existem muitas outras coisas, muitas ferramentas, muitas pessoas trabalhando para aquilo ali rodar. E eu acho que até dentro do... que a gente falou um pouco, né, de service design, de design experiência do usuário. Isso. Eu acho também, William, que o que você tem que focar hoje nessa questão da web, eu acho que primeiro de tudo, a facilidade. O seu diálogo com o seu usuário tem que ser simples, tem que ser objetivo. Hoje você está atendendo na web não só aquelas pessoas que mexem com isso o dia inteiro, você está atendendo terceira idade, você está atendendo pessoas que nunca compraram, né? Pessoas que nunca trabalharam com essa linguagem. Então eu acho que você tem que pensar realmente aquela coisa que a gente fala da ergonomia cognitiva, sabe? Como é que o cérebro flui? Como que ele vai? Seja simples. A gente se preocupa também com a estética. Então, tenha uma estética boa, mas tem uma coisa que rode. Tem um site que rode, não um site que trave. Tenha um site que você vai... Objetivo, né? Falar claramente com a pessoa. Falar a língua do seu usuário, né? Tenta pensar bem isso, né? Se você pesquisar sobre ergonomia na área web, você acha muita coisa. Onde o seu olho vai, é para fechar, por que o negocinho de fechar está do lado direito, não no esquerdo, ou vice-versa.
tudo isso tem uma lógica. Tem uma nova pesquisa que eles colocam uma tela de celular, aliás, é uma coisa também que toda tecnologia, todo site hoje ele tem que ser, né, responsivo com o celular, porque a vida da pessoa está naquele celular, tudo ela faz ali. Então tem uma parte que é assim, onde o seu dedo alcança. Então isso pensa o quê? Na facilidade do uso. Então tem o desenho assim, de onde o seu dedo vai com maior facilidade, onde ele vai com dificuldade. Anatomia, então, né? a anatomia, né? Como Palmar. que a sua mão, ela utiliza aquele celular. O espaço. E aí, o espaço, o alcance, né? O alcance que é muito importante, porque senão você fica com no caso dores. do web é o alcance visual, né? O alcance visual, e no caso, se você for fazer responsivo para o celular, pensa nesse alcance, nessa facilidade que você vai dar para o usuário, principalmente se for um usuário aí voltado, eu acho né, que uma pessoa mais velha. Eu acho que resume, como a Veri disse, especificamente no UX, é a experiência do usuário. Em todos os aspectos, gente. Hoje a gente precisa da experiência do usuário levada a sério em todas as áreas. E hoje também, eu acho que o pensar naquela coisa do... a gente também comentou sobre isso hoje, o quanto a gente fica cansado, às vezes, de ficar o dia inteiro conectado, né? Exato. E hoje a nossa vida está assim, com essa quarentena, com esse isolamento. Então, como que a gente pode melhorar? Que cores que são menos cansativas para você utilizar ali? Ainda mais pensando que você tem aí um público, como eu disse, né? Hoje, vamos dizer, de zero, né? Porque a pessoa parece que já sai da barriga da mãe sabendo mexer. Até 100 anos, vamos colocar. Então, você tem ali todo mundo conectado. Você tem que ter um público específico, específico, mas você tem que entender que vai ter um público secundário, né? E esse público secundário também ele vai usufruir. Então, a gente tem que pensar no máximo de abrangência possível. Né? Jéssica, queria agradecer, foi muito gostoso o nosso bate-papo, esse nosso momento hoje, né, 100% design, a gente está aqui com as 3 áreas. A gente precisa disso. A gente precisa disso, né? E obrigada também a participação de todos vocês, as participações aqui no chat, a participação, né, assistindo aí, né, pelo jeito, né? Acompanhando a gente acompanhando, então a gente gostaria realmente de agradecer, muito obrigada, esperamos tê-la em outros momentos aqui falando de outros assuntos, vai ser um né? prazer. Se Deus quiser, isso tudo já vai ter passado. Sim. E a gente vai falar aí de alguns outros assuntos. Com palestras presenciais. Com palestras, isso, oficinas presenciais. Né? A gente tem muita coisa aí nesse tempo ocioso, que não é ocioso, né? Mas tem muita coisa surgindo, que vai ter muita coisa ainda para ser discutida. Se a gente fosse ficar aqui, gente, tem muita coisa para ser discutida. É um resumão, né? Hoje em dia, a gente está respirando. Tem áreas do design além, né? Então... é muito pano para muito abrangente, como a gente disse, é uma área multidisciplinar, né? Então, assim, são muitas ferramentas, né? São a multidisciplinaridade do design mesmo, então tem muita coisa para ser dito. Isso aí. E é isso, gente, muito obrigada, espero tê-los em outro momento e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O pessoal está comentando.